Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Xícara Literária. Muito bom ter vocês aqui sempre. E hoje para o vídeo aí, né, com as melhores leituras do ano que terminou. Antes, os recadinhos de sempre, tá, gente? Se chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Espero que goste. Assista aos outros vídeos. Deixa aí o seu like, né? Que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. E fica à vontade para assistir os outros vídeos, para comentar, para me indicar livros. Eu sempre anoto as indicações de vocês e fico muito feliz quando vocês me indicam. E já vão comentando aí enquanto eu te for mostrando os livros, né? Quais que vocês já leram, se gostaram também ou não, quais foram os favoritos de vocês do ano de 2025, tá bom? Leia sempre aí a descrição dos vídeos, né? Porque tem informações importantes, tem as minhas redes sociais, tem minha lista de desejos na Amazon, para vocês que quiserem me enviar um mimo de presente, fico sempre muito feliz. Tem os links de associado, gente, meus links de associado da Amazon. Vocês me ajudam e muito comprando pelo meu link, sem pagar nada a mais por isso, tá? Vai estar os links todos aí dos livros, o link geral da Amazon também, não só livros, mas qualquer outra coisa que vocês quiserem comprar. E é isso aí, ano começando ainda, estamos no comecinho do ano, esse é o segundo vídeo, né? E animada, a gente começa o ano animada, né? Para as novas leituras, para as próximas leituras que nos esperam durante o ano. E o ano de 2025 foi muito bom. Eu li no total 35 livros. Foi menos do que eu gostaria, mas foi o que eu consegui ler dentro da minha possibilidade, da minha realidade no momento, né? Eu troquei de cargo, digamos assim, no trabalho. Então, assim, até a gente se acostumar, né? Leva um pouquinho de tempo e tudo, os horários diferentes e tal. Mas tá ótimo, 35 livros, li, na maioria livros muito bons. E aí eu nem imaginei que eu fosse conseguir tirar 10, escolhi 10 dessa vez, geralmente eu escolho menos, mas consegui escolher 10 que foram os melhores, os melhores, os melhores, e pela primeira vez eu vou fazer um top 10, tá, gente? Eu vou mostrar na ordem, conseguir separar do primeiro ao décimo, os melhores, né? O primeiro melhor, o segundo melhor, enfim. É a primeira vez que eu faço isso. Geralmente eu mostro para vocês em ordem de leitura, sem preferência, mas dessa vez eu falei, vou tentar fazer isso para ver, né? Mas confesso que eu achei difícil. Achei bem difícil, gente, de fazer isso, porque, né, principalmente os primeiros lugares. A gente fica em dúvida qual que foi realmente o melhor, qual que foi o primeiro lugar. Então foi bem difícil escolher, mas eu consegui, tá? Acho que eu consegui fazer uma lista justa. E todos aqui eu amei, todos, e todos eu indico para vocês, quem não leu ainda, leiam, tá? E já vão comentando aí. Então vamos lá, sem mais enrolação. Gente, eu costumo enrolar demais, né? Meu Deus. Começando, claro, pelo 10º lugar, que foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Feliz porque já começo com um nacional, né? Inclusive, esqueci de falar, gente, dos 35 livros que eu li, 17 foram de autores nacionais, de autores brasileiros. Eu fiquei muito feliz com isso. Quer dizer, a metade, né, praticamente, de 35, 17 foram nacionais. Isso me deixou muito feliz e me mostrou, né, mostrou para mim mesma o quanto eu tenho gostado de ler autores nacionais ultimamente. Estou gostando muito, muito mesmo. Cada vez que eu leio, eu quero ler mais. Então, fiquei muito feliz aí com esse resultado. 10º lugar, Olhos d'Água, Conceição Evaristo, foi meu primeiro contato com o livro da autora. E eu amei demais. É um livro curtinho, gente, de contos, tá? E é uma edição muito bonita, porque eu achei interessante que as letras são de cor azul, né? Azul marinho. Bem gostosinho, confortável de ler. São contos, assim, tristes, muito tristes mesmo, mas que tocam muito o coração da gente, muito mesmo, principalmente com foco aí nas pessoas negras, né? Nas pessoas pretas, como queiram falar.
Então, marginalização, preconceito, isso tudo a gente vê aqui, né? Mas também muito amor, muito amor. Então, são contos tristes, mas que a gente se apaixona ao mesmo tempo, tá? Indico muito, é bem curtinho, gente. No instantinho vocês vão ler. Amei, 10º lugar, Conceição Evaristo Olhos d'Água. Tô ansiosa para conhecer mais coisas dela. O 9º lugar eu li em e-book, eu não tenho, vou deixar a foto aí para vocês, que foi Johnny Vai à Guerra. Gente, do Dalton Drumbo, até esqueci o nome do autor aqui agora, mas tá aí a foto para vocês. Foi um livro, assim, impactante, ele é muito forte, muito pesado. Vou deixar aí, inclusive, se eu lembrar nos cards, a resenha, o vídeo, o link da resenha que eu fiz, né? Inclusive, quero fazer mais resenhas, gente, esse ano tô precisando fazer. E então tá aí, para vocês assistirem, não vou falar muito sobre ele, é uma história triste, né? De um sobrevivente à guerra, digamos assim, porque ele realmente está só sobrevivendo, porque viver ele não vai conseguir mais. Porque o que sobrou dele, digamos assim, foi um pedaço, um pedacinho do corpo dele. E ele é narrado em primeira pessoa, então a gente sente todas as emoções dele ali. E a gente vai se questionar por quê? Por que guerras? Para que as guerras? Por que que existe? Qual o objetivo? O que que sobra? O que que fica? E como isso marca as pessoas, tanto as que participaram diretamente das guerras, quanto as suas famílias e as pessoas que participaram indiretamente. Então é muito forte, me pegou assim de jeito e ficou aqui em 9º lugar. Recomendo muito, tá, gente? 8º lugar, gente, eu tenho aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Procurei e não achei, então eu vou tentar achar a foto para pôr para vocês, que foi A História de Iqbal. Ai, gente, outro livro triste, mas muito lindo, muito lindo. Foi uma leitura do Clube do Livro que eu participo aqui da minha cidade, né? E eu amei demais. É um livro curtinho também, uma história real, né? Do Iqbal Masih, acho que é Masih que fala, que é um menino paquistanês que conseguiu libertar centenas de crianças da escravidão, né? Na época ele trabalhava com tecelagem, né? Com fabricação de tapetes, né? E outras crianças, eles escravizavam as crianças para poder, colocavam elas para fazer esses tapetes aí, mas em regime de escravidão e tudo. Elas eram muito exploradas e ele é apenas uma criança e conseguiu aí libertar centenas de crianças e a história vai contar aí isso, né? E infelizmente ele foi assassinado, isso não é spoiler, porque é uma história real, podem pesquisar aí. E eu amei demais, apesar de ser muito triste, eu amei muito essa história, então ficou aqui no 8º lugar. 7º lugar, A Vida Secreta das Abelhas, da Sue Monk Kidd. Nunca sei se eu tô falando certo o nome dela, provavelmente não. Me surpreendeu muito, gente, muito. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro. E é uma história maravilhosa, maravilhosa, tá? De amizade, de confiança, de lealdade. E é muito lindo, muito lindo. Tem o filme também, eu não assisti ainda, quero muito assistir, que inclusive parece que tem grandes atrizes no elenco. Então, é a história aí da menina, né, que vai fugir aí com a sua babá, com a empregada da casa, no caso, né? Porque ela sofria de racismo, né? Ela era muito discriminada, a babá, no caso. E a menina gostava muito dela e vai ajudar ela a fugir aí de uma situação e elas acabam fugindo mesmo. E o pai da menina maltratava muito ela, inclusive eu não lembro se era pai ou padrasto, já tem uns meses que eu li. Mas elas vão parar na casa aí de 3 irmãs que são muito unidas e essas 3 irmãs trabalham na produção aí do mel, né? Tem a criação de abelhas para a produção do mel, que é de onde vem aí o nome. E é muito interessante, e aí elas vão descobrir algumas coisas, né? A menina, principalmente, vai descobrir alguma relação das irmãs com a mãe dela, com a família dela, e é muito lindo. É triste, tem uma coisa que acontece muito triste, personagens cativantes, e é maravilhoso, eu me surpreendi muito. Amei muito mesmo, então ficou aqui no
7º lugar. Vale muito a pena, gente, conhecer. O 6º lugar tinha que ter ele, né, gente? Stephen King com Salem, ou Salem, cada um fala de um jeito, eu falo Salem mesmo. E dispensa comentários, né, gente? É muito bom. Esse aqui eu já tenho um tempinho, ganhei de presente. Meu marido ficava, lê, que você vai gostar, porque ele tinha lido, inclusive, com outro nome, que era A Hora do Vampiro. Então, meu marido gosta muito desse livro, ele leu já tem mais tempo. E ele queria muito que eu lesse. E eu quis ler logo, porque também eu tinha lido Drácula, e eu soube que esse aqui foi inspirado no Drácula, né? Então é sensacional, realmente, gente, né? Uma história aí também de vampiro e tudo. E aquele clima que só o Stephen King consegue colocar, da cidadezinha ali do interior. E o escritor aí que vai para essa cidade, que vai voltar para a cidade dele e que vai tentar descobrir algumas coisas, né? Começam a acontecer coisas estranhas, e aí ele, com a ajuda de um menino também, vão atrás disso aí, descobrir o que está acontecendo por trás disso tudo. História de vampiro aí da melhor qualidade, gente, muito bom mesmo, tá? Só o Stephen King mesmo para criar uma história dessa, sensacional. E tá aqui no 6º lugar, muito bom. O 5º lugar, ai, essa fofura, Menino de Engenho, do José Lins do Rego, gente, ai, muito amor por esse livro. Outro livro fininho, literatura nacional da melhor qualidade, tá? E eu tô apaixonada pelo José Lins do Rego, né? Li o Doidinho também, que é a continuação, poderia pôr até os dois juntos aqui. Mas quando a gente é apresentado pro personagem aqui, que é o Carlos, né? Eu tô olhando aqui porque a gente acaba esquecendo, né, gente? Mas a gente vai acompanhar aí a infância dele crescendo aí no engenho, né, do avô dele, e como era a vida dele de menino, tudo que ele passou, as transformações, né? E aí depois no Doidinho a gente vai ver ele indo para a escola e já vai ser outro ambiente diferente. Então, eu amo, gente, amo essas histórias assim que se passam no interiorzão do Brasil, tá? E histórias familiares e que remetem à nossa infância mesmo. Então, eu gostei muito, muito mesmo. E maravilhoso, maravilhoso, gente. José Lins do Rego, sensacional, sem comentários. Então tá aqui no 5º lugar. 4º lugar, mais um nacional, ou coisa boa. Carla Madeira, Véspera. Ai, gente, essa mulher acaba comigo, viu? Ainda falta um dela para eu ler, eu tô com medo. Porque tudo é Rio. Me destroçou. Esse aqui conseguiu me destroçar também, mas destroçar daquela maneira que a gente gosta, né? Que a gente ama, que a gente fica com aquilo no coração e que acaba se tornando aí um dos favoritos. Então, claro que ele tinha que estar aqui. Sensacional, tá? Quem for ler, prepara o lencinho, principalmente quem é mãe, porque aqui a gente vai ter a história da mãe criando os 2 filhos aí, que vão se chamar Caim e Abel, por um motivo aí que a gente descobre no comecinho do livro, né? Ela não queria, mas a gente vê o porquê que isso acontece. E aí aquele medo dela, aquela fixação dela de os meninos crescerem com esse nome e acabar se repetindo a história bíblica, né? Mas aí a gente vai ver a história dos meninos aí, em contrapartida, uma outra história de outra mãe que perde o menino no meio do trânsito, que perde o filho, né? E ela fica desesperada, então vai intercalando essas duas histórias, depois a gente vai descobrir o que, que elas têm em comum. E é desesperador, gente, a palavra é essa, tá? Desesperador. Então, nossa, sensacional, sensacional. Eu repito muito essa palavra, gente, mas não tem outra. Sensacional. Véspera da Carla Madeira tá aqui no 4º lugar. Os 3 primeiros lugares foram os mais difíceis de definir, gente, porque eu acho que os 3 são primeiros lugares. Vou dizer assim. Eu separei um em cada lugar, mas os 3 merecem o primeiro lugar. Porque os 3 são maravilhosos, maravilhosos, fantásticos, tá? Então, no 3º lugar, um que eu li mais recentemente, agora no fim do ano, que é essa lindeza, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Gente do céu, vocês têm que ler isso aqui. Que coisa mais linda do mundo. Que coisa linda, sem falar nessa edição que tá maravilhosa. Eu sei que tem uma edição bem antiga, bilhetinho que esqueci de colar.
Tem uma edição mais antiga, mas aí, né, reeditaram aqui. E tá lindo, tem muitas ilustrações, e as ilustrações que nos remetem à história, que nos remetem à nossa infância, que é onde se passa aí a infância do narrador, né? Então, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. É uma fantasia, eu acho, aí, né? Distopia, sei lá, e o narrador, ele já é adulto, né? Mas aí ele vai narrar a história, vai contar a história que aconteceu na infância dele. Ele volta aí na cidade onde ele passou a infância, vai reencontrar aí uma pessoa que fez parte da vida dele, ele vai relembrar uma amiga que ele tinha e o que aconteceu aí na vida dos dois. E a história começa a partir de um suicídio, né? Um homem que se mata dentro do carro do pai dele. Então, a partir daí, a história começa, o encantamento começa, a fantasia começa, eles vão passar por coisas assim inimagináveis. E tem algumas coisas tristes, o final tem uma coisa um pouco triste também, mas que toca muito, gente, no coração da gente. E, nossa, o final é maravilhoso. E, nossa, é surpreendente, surpreendente. Ganhei de presente também, presentão, presentaço maravilhoso. E, nossa, sem palavras, só leiam, vocês não vão se arrepender. Muito, muito, muito lindo. Terceiro lugar aqui com dificuldade. O segundo lugar, gente, que dúvida também esses dois. Mas ficou para Éramos Seis, da Maria José Dupré. Foi um dos primeiros, primeiro ou segundo, eu acho que comecei, que eu terminei, né, em 2025. Li bem no comecinho do ano. E é maravilhoso, gente. Eu nunca tinha lido, nunca assisti novela nem nada. Só sabia que era um drama familiar, era uma história familiar. Mas não imaginei que fosse tão bom. Me apaixonei, marquei pouca coisa, mas assim, me tocou muito, me tocou muito. Conheci a história da Dona Lola, né, com seu marido e os seus filhos, e todo esse drama mesmo, tudo que acontece na vida deles, todas as coisas pelas quais a Dona Lola tem que passar, né, ela ali como mãe e como esposa, e nossa, não tenho o que falar. E aí depois tem a continuação, que é o Dona Lola, que também poderia estar junto aqui, né? Mas esse, por ser o primeiro, e como eu não conhecia, me impactou muito, me impactou mais, né? E eu simplesmente me apaixonei, um dos melhores livros que eu já li na vida, com certeza. Éramos Seis, da Maria José Dupré. Ai, maravilhoso. E o primeiro lugar, tchan, tchararam, que rufem os tambores. Alguém arrisca? Vou dar 5 segundos para vocês chutarem aí quem me acompanhou o ano todo, que lembrado de tudo que eu li, pode arriscar um palpite aí. Vou contar até 5 para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Tchan, tchan, tchan. Ficou na briga aí, gente, com Éramos Seis, e inclusive é outro drama familiar. Tcharam! E foi primeiríssimo lugar, gente, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ah, meu Deus, que livro! Que livro! Maravilhoso, maravilhoso. Eu demorei para ler, terminei com aquela sensação, meu Deus, por que eu não li isso antes? Que livro maravilhoso, gente. Esse livro ganhou meu coração assim, de uma maneira que eu não consigo nem explicar para vocês. Não consigo explicar o tanto que isso aqui roubou meu coração, tá? Então, nossa, que família incrível, que história incrível. É tanta coisa que se passa, né? A gente vai ter a história aí A personagem principal é a Clara, que, claro, já se tornou uma das minhas personagens favoritas de toda a literatura, de tudo que eu já li na vida. E a família aí dela, né? Em 3 ou 4 gerações diferentes aí. E aí o marido dela, que é o Trueba, Esteban Trueba, acho que é isso mesmo. Tudo que eles constroem, tudo porque eles passam. E aí tem as questões políticas da época onde se passa a história, né? Que vai culminar aí com a ditadura militar. E o que isso vai mudar no império dos Trueba, né? Da família deles, do Esteban. O que vai acontecer aí com eles durante esse tempo.
questões trabalhistas e, claro, a questão aí que é muito importante na história, que inclusive é o que remete o nome, a questão da clarevidência aí, que é da Clara, né? A Clara tem esse dom da clarevidência. Então, questão de ver espíritos, conversar com espíritos e outros dons que ela tem, que vão ser muito importantes aí na história. E, gente, não tenho o que falar, tá? Não é à toa que tá aqui no primeiro lugar, favorito do ano, favorito da vida, entre os meus favoritos da vida. E muito feliz de ter feito essa leitura e de estar indicando esse livro maravilhoso aqui para vocês. Nossa, amo, amo de paixão, amei, amei, quero reler ainda algumas vezes aí durante a vida. Maravilhoso, gente. Ai, muito amor, muito amor, muito amor por esse livro, meu Deus. Leiam, leiam. Gente, é isso. Tão bom relembrar, né, aqui o ano todo com vocês. Claro, li outras coisas maravilhosas, mas tentei escolher só esses 10 aqui, porque senão eu ia ficar aqui toda a vida mostrando tudo que eu li. E é isso. E aí, se Deus quiser, mais um ano aí de leituras maravilhosas, muita coisa me esperando aqui para ler, né? Coisas que eu não li ainda, releituras que eu quero fazer também. E espero ter vocês aqui comigo, claro, mais esse ano aí me acompanhando. E espero que vocês já tenham comentado aí, gente. O que vocês leram desses aqui, se gostaram também. Quem acertou, qual foi o primeiro lugar? Vamos ver se alguém vai ter acertado, tá bom? E é isso. Obrigada pela paciência, por ter assistido até agora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.